Oi, pessoal. Eu sou o Eli, o seu professor de português aqui do Intermediate Portuguese. E hoje nós temos mais um episódio do nosso Bate-Papo Brasileiro, que são os episódios especiais em que eu entrevisto brasileiros para que você tenha linguagem mais autêntica, de uma maneira natural, e assim você possa praticar a sua compreensão e aprender muito mais sobre a cultura. E eu tenho certeza que você vai aprender muito mais sobre pontos do dia a dia, porque no nosso bate-papo de hoje a gente conversa com o Jackson Bagatoli. O Jackson é um professor de português também, ele ensina português e inglês, e ele é de Santa Catarina. Tem muitas coisas interessantes para compartilhar com a gente sobre como é morar em uma cidade relativamente pequena no sul do Brasil, ali em Santa Catarina. E a gente fala também sobre hobbies, sobre comida e outras coisas mais. Se você participar do programa de educação continuada, você tem acesso à transcrição completa e anotada desses episódios. Caso ainda não seja participante, você tem acesso ao glossário. Dê uma olhada na descrição desse episódio para mais informações. E a gente vai começar agora com nossa entrevista. Prontinho, agora estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Eu sou o Eli, o seu professor de português, e eu estou falando com o Jackson, o seu possível professor de português também. E Jackson, como é que vão as coisas para você? Olá, Eliakim. Tudo certo por aqui, na verdade, nas correrias de fim de ano, né? Organizando coisas e mudança. Esse ano é um fim de ano atípico um pouco para mim, mas tá tudo certo. Ah, perfeito. E só para que os nossos ouvintes saibam, diga o seu nome e a cidade de onde você está falando. Então, meu nome é Jackson, e eu falo de uma cidade no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina. A cidade se chama Rio do Sul, na verdade, perto de Blumenau, que é uma cidade da Oktoberfest, e, enfim, Hum, Alto Vale do Itajaí. Ok. E Rio do Sul é uma cidade de pequeno porte, médio porte? Como você a descreveria? Eu acho que essa coisa de médio porte, pequeno porte, em termos de Brasil, é de pequeno porte, mas quando se fala em Santa Catarina, ela é de médio porte, ela tem 70 mil habitantes, quase, Hum? e a gente considera isso médio porte, porque ela é a maior cidade dessa região, que é o Alto Vale. Hum? Então, e depois tem Blumenau. A cidade de Santa Catarina tem menos habitantes em geral. Hum. É um estado menos populoso em geral, né? Sim, sim. Florianópolis tem 400 mil habitantes. Oh, Joinville, que é a pouquinho. maior em população, tem seus 500 mil, então. Ai, minha nossa, é pouquinho então. É porque eu estava tirando como referência a minha cidade natal, Maracanaú, que eu digo para todo mundo que é o ponto nas costas de Deus onde ele não alcança para coçar. E, tipo, são 220 mil habitantes, e eu acho pequeno. Exato, é isso que eu falo. Tem gente com quem eu falo de São Paulo, que a cidade tem 150 mil habitantes, eles falam, nossa, a cidade é minúscula, não tem nada. Cara, a minha tem 60 e poucos mil. Mas por ela ter, por Santa Catarina em geral ter pouca população, a minha cidade ter 60 e poucos mil habitantes, não significa que ela não tenha serviços, porque ela é a Hum. referência para a região. Então, tem todos os serviços, tem universidades, tem tudo, só não tem Oh. McDonald's. E faz falta? Não, não para mim. Boa. Tem Subway, eu nunca vou, então, não. Aham, eu gosto disso. E uma pergunta, se você fosse dizer assim para uma pessoa que está ouvindo, visite Rio do Sul porque aqui você vai encontrar uma coisa legal. Que pontos legais você diria aí da sua cidade que fazem dela um local especial? Hum, Rio do Sul, ela tem algumas cachoeiras, eu acho que é o que eu poderia dizer de Rio do Sul. Ela Hum, tem Santa Catarina em geral, né? Mas Rio do Sul também tem essa questão da natureza, alguns vales, algumas cachoeiras bem hum, lindas assim, Cachoeira da Magia.
é a que me vem à mente. E tem também a Catedral, no centro de Rio do Sul, que é bonita. Hum, Então, são pontos turísticos que, a nível de Brasil, eu não acho que sejam uau, né? Mas se você está passando por Santa Catarina e ela é cortada pela BR 470 também, que vai de Itajaí, né, até o oeste do estado, então vale a pena dar uma parada, comer alguma coisa. Então, você acha que idílica seria uma palavra para descrever as paisagens por aí? Sim, em muitas partes, sim. Aham. É bem pitoresco, assim, bem Hum, dependendo da cachoeira para onde você vai, né? E se você conhece também, porque elas não são divulgadas. Eu acho que Rio do Sul não é uma cidade que investe muito. Tem também coisas de café colonial, né? Ou turismo colonial, que se diz. Então você vai em uma valada e daí lá vai ter uma família que vai fazer queijos e cucas e cafés e linguiças. cucas. Você falou essa palavra, eu só recentemente aprendi, mas será que você podia compartilhar com nossos ouvintes do que se trata isso? É, Uhum. Cuca, eu acho que é uma coisa básica do café da tarde de qualquer família em Santa Catarina, eu acho. ah, Ou pelo menos da minha cultura, né? Ou de Rio do Sul, pelo menos, ou do Alto Vale. É como se fosse um bolo, só que fininho, né? Geralmente assado em formas quadradas, assim, uhum, e fininho de uns 2 centímetros. E em cima, geralmente, a cobertura mais típica é farofa, que é feita com banha de porco ou alguma coisa oleosa, algum óleo, e trigo e açúcar, e amassada, e depois isso é assado. Mas elas foram se modernizando e variando como o brasileiro faz, né? Então tem cuca de tudo, tem cuca de chocolate com morango, tem cuca de linguiça Blumenau, inclusive, com farofa doce, que eu não gosto, nunca provei e não quero provar, uhum. mas muita gente gosta. E por aí vai. Cuca de nata, muito boa. Ah, porque quando você falou isso, me parecia que ia ser um prato salgado, como se fosse um bolinho salgado. Só que a farofa é doce. E aí eles Farofa, fazem essas. sim. Ah, sim. Aí eles fazem Farofa essas pra gente é misturas. essa coisa doce da cuca, né? Uhum, Mas eu acho, mas muita gente também conhece a farofa salgada, mas daí eu acho que a gente especifica a farofa salgada. uhum. Que coisa! É, é, Isso, e, isso é bem diferente. Ah, diga, e só diga. uma dica para os ouvintes, porque tem cucas boas e cucas ruins. Então a cuca boa, para mim, ela não tem fermento de bolo, ela é diferente de um bolo nesse aspecto, ela tem fermento de pão. Ela é uma massa mais elástica, um pouco mais parecida com pão e menos aquela coisa esfarelenta de um bolo típico assim, sabe? Uhum. Então, isso para mim é a cuca Hum. oficial. É que agora que você falou, realmente tem uma diferença. Que no bolo, o bolo fica, como você bem disse, esfarelento. Você mastiga, voa É, farelo para tudo que é lado. Já o pão, ele fica mais. Ah, eu acho que é como vocês chamam também. Ele tem um miolo mais isso. fofinho. A cuca não necessariamente ela vai ter um miolo fofinho como o pão francês, né, o pãozinho, Uhum. mas ela vai ter um gosto diferente, menos doce, né? A cobertura é doce, mas a massa, na minha opinião, não deve ser muito doce. Ou ela deve ser um meio termo entre pão e bolo, assim, às vezes. Tô pensando aqui em alguma coisa parecida. Não consigo encontrar. Vou ter que comer uma cuca. Qualquer dia Tem desses. tem uma coisa que a gente come às vezes que é massinha. Vocês talvez chamem de outra coisa, pão doce, talvez. Como seria isso? Parece um pãozinho, mas ele tem farofa em cima, farofa doce em cima também. Aqui na Bahia eles chamam de pão de farofa. Pão de farofa, ó. Uhum. Que inclusive é farofa doce, mas eu nunca comi. Agora que você falou, eu tô pensando assim, eu acho que deve ser a mesma receita da farofa da cuca, porque me diziam que era de farofa, e a minha referência de farofa é de farinha d'água, que é uma farinha com o grão grosso, que se você quiser usar para alguma coisa que não.
Por exemplo, a pessoa tem um problema para mastigar, né? Uhum, Ou então, é como eu, tenho os dentes um pouco separados. Se você comer farinha d'água, a farinha vai parar no meio do dente. E uhum, aí, quando eu vejo essa farofa que tem no pão, parece farinha d'água. Eu, inclusive, nunca tinha comprado esse pão porque eu pensava que era farinha d'água. Depois eu descobri que é alguma coisa mais. Me lembra um pouco suspiro, não sei por quê. hum. Não sei, eu vou ter que ir para Salvador para comer a farofa doce ali. Esteja meu convidado. Se você vier por aqui, avise que eu tenho vários locais para recomendar para você, várias padarias boas. Bom, e Jackson, agora você me falou um pouco sobre a comida aí, né? Sobre as coisas que eu encontro no Rio do Sul. Falou sobre como a cidade, né? Tipo, tem ambientes legais, paisagens pitorescas. E você trabalha aí. Um preconceito que as pessoas têm contra cidades pequenas não tem emprego. Então, queria saber, primeiro, com o que é que você trabalha? Né, eu já dei até uma dica aqui no começo. E como é que é o seu trabalho? O que é que você pode nos dizer? Bom, eu trabalho com ensino também, né? Eu ensino português para estrangeiros e principalmente português para estrangeiros nesse momento. Mas o meu histórico é bastante também de inglês para brasileiros, né? Então, fui me movimentando por conta do online, né? Hoje em dia trabalho online. Então, fui indo mais para português para estrangeiros, mas ainda sou professor de inglês para brasileiros também, né? Ou para estrangeiros também, né? Já tive alunos da República Tcheca e da França, etc. Hum, E, e Rio do Sul mesmo, que não é online, tem emprego, tem empregos na área de TI, sabe? hum, Recentemente tem um fluxo de imigrantes para cá, né? Do Brasil ou de alguns países também, né? uhum, Enfim, tem emprego. E eu trabalho online, como vários dos teus ouvintes também, né? hum. Desde o início da pandemia. Antes eu trabalhava um pouco híbrido, antes da pandemia, um Hum. pouco em escolas de idiomas, escolas de inglês, né? Que são muito comuns no Brasil. E um pouco online. E aí, quando veio a pandemia, só me restava uma opção, porque eu era informal nas escolas de inglês também. Ah. Você mencionou aí uma coisa. Eu quero já saber como é que é trabalhar dando aliás, dando aulas de dois idiomas, porque queria saber como é que você organiza isso. Mas você falou, eu era informal nas escolas de inglês. O que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que não, porque no Brasil a gente tem a CLT, né, que é um contrato de trabalho muito seguro, e muito com especificações muito rígidas, e você tem as suas férias, você tem o 13º salário, etc, né, e eles pagam INSS para aposentadoria. E nessa questão informal, né, eu acho que é completamente informal mesmo, não era. Eu ganhava por hora aula e não tinha nenhum direito além dessas horas aula, né? Ou Uhum. se eu quisesse ter um dinheiro no final do ano, eu tinha que lutar por isso, né? Conversar com a escola. Então, acho que eu preciso de um dinheirinho nesse mês que eu não vou trabalhar, né? Que tal? Mas é uma coisa muito conversada e nada acertada, né? Uhum. Gostei da frase. Muita coisa conversada e pouca coisa Nada acertada. garantido. Nada garantido. Então, basicamente, era um acordo de boca. Exato, sim. Sim, sim, sim. Era tipo, não me denuncie que eu te dou um trabalho. Basicamente. Eu... Em uma das escolas, né? Eu tenho que dizer a Ok. verdade. Na outra escola era um contrato de CLT, realmente, mas também Uhum. ganhava por horas, né? Então tinha um mínimo, mas daí ganhava por horas. Então eu Hum. tenho que dar crédito para algumas escolas aí. Tipo, vamos dar um créditozinho para elas. Você falou isso agora, me lembrou uma coisa, Jackson. Quando eu trabalhava em Fortaleza, que lá eu também trabalhei em algumas escolas como informal, e tinha uma delas que era familiar e as pessoas tratavam a gente como se fosse da família. Sabe aquela frase brasileira do eu não vou te dar nenhum direito, mas pelo menos tu come e tem um ônibus para pegar para casa? Sim. Aí eu tava tão precisado na época que eu passei 2 meses trabalhando lá só pela experiência. Depois da Uhum. experiência, eu tchau pra vocês, foi muito legal, que também eu não vou, tipo, fechar uma porta, né? Sempre deixo uma porta aberta, que no Uhum. dia que precisar, eu Importante. volto. Eu também. Nossa, nem vou falar o nome da escola. Se eu estiver precisando, eu vou lá.
Eu sei dar aulas naquela escola, eu sei a metodologia e ela pagava as minhas horinhas e para comer dava, né? Mas é Hum, aquela coisa, né? A longo prazo é uma coisa que tu vê que tu tá hum, se prejudicando, né? Se prejudicando em termos de aposentadoria, em termos de salário mesmo, em termos de valorização do trabalho, uhum. em termos de não precarização do trabalho, pelo menos. É, em certos termos é um atraso. Sim, sim. Um atraso de vida. Ai, ai, ai. E aí você me falou que hoje você está focando mais em português para estrangeiros. Então, pessoal, escutando aí, dê uma olhada depois na transcrição e no link do episódio, que vai ter um link também para contato com o Jagson, tá? Se vocês quiserem falar com ele, ele sabe muita coisa aqui de Santa Catarina, do sul do Brasil em geral, então fale com ele também. Mas, Jackson, como foi para você, ou como é para você trabalhar ensinando dois idiomas? Porque, tipo, eu já ensino português, eu já fico tão cansado. Então, eu queria saber como é que você faz para os dois e para organizar isso. Uhum. Fico bastante cansado também, principalmente com essa questão de ficar pulando, né, nesses dois galhos, que são muito diferentes ao mesmo tempo, é uma língua do mesmo jeito, né? Então, as técnicas são transponíveis, assim, né? Tu pode utilizar de uma para outra, mas o suco ali é que não é, né? As palavras é que não são, a frequência de palavras é diferente. E aí, além disso, também tem cada aluno em seu nível. Então, é uma coisa que era bem difícil e eu comecei, na verdade, a utilizar mais conversação e trabalhar Uhum, mais com as coisas que os alunos têm dificuldade a cada momento que as coisas vão surgindo, para que eu não uhum, precisasse dizer. Ah, para esse aluno aqui a gente vai ver isso hoje, para esse aluno aqui a gente vai ver isso hoje, para esse aluno isso aqui hoje. Então, na uhum, verdade, eu tenho um plano preguiçoso, eu acho, que eu vou seguindo um livro para os alunos de português e eu sigo também um livro para os alunos de inglês. Eu vou uhum, passando de atividade em atividade, a gente vai tendo discussões daquilo, a gente vê se algo emperra, se algo tem dificuldade, se algo não está legal e a gente trabalha naquela coisa. E uhum, caso esteja ok, a gente passa para a próxima atividade, o próximo desafio, né? Mas é uma coisa linear, que eu não preciso ficar procurando demais o que trabalhar com cada um desses grupos, assim, né? Eu sigo uhum, uma linha e dentro dessa linha a gente vai adaptando. E é claro que na próxima aula desse aluno eu tenho especificidades para esse aluno, porque eu já sei que ele emperrou nesse ou naquele lugar, né? Mas o que eu quero dizer é que não é tipo vou ter que preparar 300 planos de aula para os alunos de português e 50 planos de aula para os alunos de inglês, sabe? uhum. É uma coisa mais espontânea. Tem uma base, mas vai mais espontâneo. Exato. Tem bases, tem suas rigidezes, tem suas regras, Uhum. mas não tem essa coisa típica do warm-up, início, meio, fim, check, sei lá. Eu lembro disso nas aulas de inglês, especialmente nas aulas de inglês. Porque nas de português eu faço mais ou menos como você. Só que essa coisa a gente dá tanta aula que fica entranhado, né? A Hum, estrutura, tipo, naturalmente você nem precisa olhar pro relógio. Parece que vem uma coisinha sussurra no seu ouvido, passa para a primeira parte da conversa. Aí você uhum, vai, puxa. Mas nas escolas de inglês eles queriam tudo assim, anotadinho, sim. impresso, tal. Aí eu tinha que apresentar, a minha coordenadora olhava e dizia, mude isso aqui. Ou era algum comentário assim, era mais complicado, mas foi divertido, pelo menos a experiência bastou. Antes É de legal para continuarmos, diga. aprender. Eu acho que é Uhum, legal para aprender. Tipo, eu fiz o Celta também, né? Que é da Cambridge, naquela uhum, vez, e é muito rígido nesse sentido, né? Precisa ter isso, e depois precisa ter isso, e você não tá dando atenção. Então, para aprender é legal. E eu também admiro professores que fazem isso para toda santa aula, né? Tipo, em toda aula eu tenho isso, 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 isso para oferecer. Mas eu não tenho esse cérebro, eu acho que eu não tenho esse nível de atenção ou de. Eu não sei. Eu quero me dizer que eu não tenho possibilidade, então eu não faço. Se eu tivesse. assim, eu não vou dizer que.
Eu gosto de fazer planejamentos para todas as aulas também. E é mais ou menos assim, a gente reaproveita, né, às vezes também. Uhum, uhum. Por exemplo, dois alunos estão no mesmo nível, dá para passar um para outro. E a vida é tão curta. Assim, a gente Sim, fica trabalhando fora da aula, dentro da aula. É cansativo. Escutem sim. aí, pessoal. Bom, e agora tem uma pergunta para você, Jackson, porque você me falou sobre o local onde você mora, algumas coisas sobre a comida, ou a cuca especificamente. Eu perguntei dessa palavra porque eu tenho uma aluna alemã. E quando ela descobriu que Cuca tem origem no nome alemão Kuchen, ela ficou. Uhum. Aí eu, mas eu não conheço, nunca vi, eu só mostrei a foto, eu disse, é isso aqui. Mas, por exemplo, você me falou a composição, os ingredientes e tal, eu fiquei, então é diferente do que parece. E me falou também sobre o trabalho. Mas depois de fazer tudo isso, depois de ter toda essa vida, como é que você relaxa, né? Quais são seus hobbies, seu passatempo? O que é que você costuma fazer? Joga dardo, tira o alvo, leitura? O que é que você gosta de fazer? Não jogo dardo, mas adoraria, é uma boa ideia. Eu tô montando aqui a kitnet, eu acho que eu vou botar um negócio de dardo na parede. Uhum. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então, ou eu tô assistindo vídeos sobre coisas variadas, sobre o fim do mundo, sobre costura, sobre como fazer bonsais, como tecnologia, é, exato. E comprei uma maquininha de costura, porque eu quero costurar algumas coisinhas pequenininhas, uma maquininha de R$ 70, minúscula, e peguei vários livros da biblioteca para as férias também, então estou tentando fazer essas leituras em preparação para o próximo semestre. Às vezes eu pinto também, desenho e patino. Patinar é a coisa que mais me relaxa, na verdade, né? Porque é contrário a toda essa questão intelectual. Então, sei lá, eu utilizo o físico e o corpo. Vou para academia Uhum. também, sempre que eu posso, porque a gente fica muito sentado também, né? Então, eu acho que eu tenho várias dessas coisinhas que vão pipocando e eu vou entrando nelas para relaxar, assim. Não sei Coisa se isso legal. é muito relaxante. Não sei se isso parece muito relaxante quando eu falo, mas pra mim é. Hum, eu diria que é relaxante porque, tipo, você tá sempre mantendo a mente ocupada com outra coisa. E Uhum, eu acho que às vezes falta muito pra gente, pelo menos pra mim, falta muitas vezes, esse mergulho da mente em alguma coisa que seja completamente, eu vou colocar aqui umas aspas bem grandes, completamente inútil no resto uhum, da vida laboral. Tipo, sim. porque, tá, costurar é uma coisa interessante, mas o que é que vai ajudar numa aula? Nada. Uhum. Mas eu tô curioso pra saber. A sua máquina é Singer? Não, claro que Ah, não. é porque eu fiquei R$ 70 pra ser uma Singer, tá um pouco barato. Não, 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 não. Com certeza não. Adoro pesquisar sobre máquinas Singer e ver o preço Hum, delas online, mas não vou comprar. rapaz. E se eu não Hum, cuidar, eu tenho isso também, né? Nem comecei a costurar, nem costurei um boné e eu quero uma máquina Singer. hum, Então, não, eu não vou para esse lado. Eu comprei uma máquina de R$ 70, sem marca, bem básica, que realmente costura na linha mais básica que existe. E com uhum. ela, se eu fizer algumas coisas com ela, então talvez no futuro eu parta para uma máquina mais, com mais funções, né? Mas se não, não. Interessante, eu gostei. E eu pergunto isso porque na minha família, a família tem costureiros e costureiras, né, de todo lado. Eu tenho uma aluna também agora que ela tá costurando, e aí ela me falou disso, eu estava recomendando para ela, não só da máquina, mas também de crochê e tricô. Tem uma Uhum. revista que eu conheci quando era criança, chamava Ponte Cruz. Não sei se Uhum. você já viu. Sim, 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 sim. Tinha um pilha dessas revistas lá em casa, porque Ah, minha mãe comprava, e eu comprava para uma vizinha também que não sabia ler, mas ela pedia para eu fazer os pedidos pelos correios. A gente fazia, chegava em casa, mostrava, tinha todas as fotos, achava o máximo. Você pretende sim. também um dia também, assim, enveredar pelo caminho do tricô e crochê? Ahn, eu acho o tricô e crochê muito demorado, né? Demorado para você fazer as coisinhas. Eu queria só mesmo. Eu acho que é mais fácil eu enveredar para o lado de customização de roupas, customização das minhas Hum, próprias roupas, roupas velhas, eu vou rasgar, eu vou modificar. Eu gosto de ir em brechós também, então eu vou num brechó, eu pego alguma coisa e talvez
rasgar e costurar e botar, fazer regata com camisa social, esse tipo de coisa. Eu acho que é mais meu futuro, assim. Eu gostei que você mencionou brechó. Pessoal, lembrando quem não sabe o que é brechó, Jackson, o que é um brechó? Um brechó é uma lojinha que vende roupas usadas, né? Roupas que outras pessoas doaram ou venderam também bem baratinho. Uhum, Então você vai comprar roupas usadas. Tem roupas de melhor qualidade, tem roupas de pior qualidade, mas você consegue roupas de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 15, né? Eu comprei uhum, várias de R$ 5 nesse último que eu fui. Enfim, tem brechós também gourmet, né? Toda coisa tem sua opção gourmet, que daí você vai comprar roupas caras mas também são usadas e também, então, continua a vibe de reciclagem de roupas, digamos assim, né? hum. Aí você mencionou brechó, eu lembro muito de vídeos de brasileiros que vão para Portugal e aí vão para brechós de roupas e aí vem lá roupas de marca, aí dizem, nossa, gente, é só 3 euros, 5 euros, fica todo mundo assim, empolvorosa querendo comprar. Aí eu fico olhando, eu acho que um dia eu queria ir num. Agora que você falou roupas de R$ 2, R$ 5, eu pensei, acho que tá na hora de eu costurar também. Ou pelo menos ir num brechó, né? É mais fácil. Não ficar Exatamente. garimpar, né? Se usa a expressão garimpar, que vem do minério, né? Garimpar, pegar ouro. Hum. Mas é um minério menos danoso para o meio ambiente, que é garimpar roupas. É uma boa. Assim, eu tiro essa farda que eu sempre uso. Que eu não sei se você lembra, mas em 2021, 2022, quando a gente se viu no Zoom, eu tava com uma roupa parecida com essa, porque eu só compro roupa polo azul. Então, tipo, Oi? pra não Sério? ter que pensar. É Tá, tipo, eu chego na sim. É tipo loja, Steve aí Jobs, assim, que só usava preto. no caso dele, eu não sei qual era a razão, mas no meu caso, realmente, eu não gosto de ir pra loja de roupa. Eu chego na loja Uhum. de roupa, tipo, é só camisa polo, roupa azul, compra 5. Pronto. Aí as 5 vão se acabando, joga uma fora, troca por outra. Aí uma vira pano de chão. É sempre assim, mas é sempre uma roupa azul e eu tenho uma que escapou, que foi uma gola polo cinza. Que essa é a minha camisa de Superman, que ela é um pouco maior do que eu. Aham. Parece uma Mas é capa. diferentona. É a diferentona. A mais diferente. O resto é tudo azul. Eu também não gosto de comprar, sabe? Eu não gosto de ficar comprando roupa. Quando eu vou com a minha mãe e irmã, eu fico muito impaciente, quero fugir do lugar, não quero estar lá. Eu acho que brechó foi justamente é uma coisa que é muito barata, então eu não sinto essa pressão de fazer uma escolha certa toda vez. Eu compro peças que talvez eu não vou usar muito, mas também elas não custaram muito, então tira um pouco dessa pressão da escolha para mim, né? Ou de Ah, escolher a peça certa, né? isso faz sentido. Olha, Jackson, a conversa está muito boa, mas eu sei que você tem outras coisas na sua atividade do dia a dia, mesmo hoje sendo perto do Natal, que estamos gravando isso perto do Natal, talvez você esteja um pouco mais tranquilo, mas eu quero agradecer muito pelo seu tempo aqui e agradecer também aos ouvintes que estão aqui. E antes de terminarmos, você tem alguma consideração final? Bom, aprendam português Por e favor. realmente eu acho que isso aqui é uma coisa muito boa, assim, eu acho que é uma coisa muito útil para os alunos, né? Que é ah, sei lá, ouvir conversas reais de brasileiros reais falando sobre suas vidas reais, porque uma coisa que eu odeio em livros mesmo didáticos, né, é aquela coisa do brasileiro de Copacabana, da Ângela e da Silvia, e que elas ficam falando sobre as coisas na esquina de lá e no negócio daqui. Eu acho uma linguagem muito fake, muito longe do que pode ser, na verdade, né? Ah, Tem suas utilidades, mas enfim, eu acho que essa questão autêntica é muito importante assim para os alunos, então que eles continuem absorvendo conteúdo, estudando um pouquinho, absorvendo conteúdo, estudando um pouquinho, absorvendo conteúdo, né? exatamente. E é por isso que nós estamos aqui para trazer esse conteúdo para você, ouvinte, que está nos ouvindo, né? Que seu ouvinte está nos ouvindo. Não tem vídeo, gente, desculpa, mas o Jackson está aqui sorrindo para vocês. Bom, eu
Dou adeus para vocês. Se tiverem qualquer pergunta, lembrem-se de usar os comentários nas seções de comentários nos reprodutores de podcast que vocês utilizam, ou manda mensagem diretamente para mim, ou deem uma olhada na descrição do podcast, que lá vão estar as maneiras de contato, e também o contato de Jackson, caso vocês queiram conversar com ele diretamente em português brasileiro, ou em inglês, se tiver algum brasileiro perdido e desgarrado escutando esse podcast. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!